Bom, o Grand Round dessa semana nós trouxemos para discussão em função de a reumatologia, no meu tempo de residente, professor Brenol, uma especialidade dos anti-inflamatórios e dos, eu me lembro da aspirina, corticoide, xilocaína na esclerodermia, não era assim? E os tempos mudaram a tal ponto que hoje a reumatologia tem essa interface aí com uma série de drogas, anticorpo monoclonal, uma série de outras linhas aí de tratamento. E isso tem um impacto, não só mudou realmente muito a reumatologia, mas também surgiram outros problemas, infecções, outras complicações, custos, etc, etc, etc. Então, mas é um assunto palpitante porque a gente tem muito pouca informação atualizada nessa área e ninguém melhor do que os nossos dois professores da Reumato para nos atualizar sobre o tema. O professor Brenol vai coordenar a sessão, o professor Ricardo Xavier vai fazer a apresentação. Nós só gostaríamos rapidamente, em 2 minutos, de fazer uma apresentação de um vídeo da Comissão de Infecção, um vídeo sobre prevenção de infecção, que foi a tradução do New England, que foi feita pelo pessoal aqui da CCIH, em relação à lavagem de mãos. Parece não ter nada a ver com o Grand Round, mas a gente está querendo encaixar essa informação, na medida em que nós gostaríamos de divulgar no hospital, mais uma vez dar ênfase a essa questão. Eu não sei se tu queres dizer alguma coisa, Rodrigo. 2 minutos, professor. E aí depois a gente inicia o Grand Round também. Bom dia, pessoal. Então, como o professor Nasi colocou, foi publicado no New England em 31 de março um vídeo de 14 minutos sobre a técnica e as indicações de higiene de mãos. E a ideia é que em todo o Grand Round a gente possa, em 2 minutos ou um tempo menor, conforme for o vídeo que a gente vai modificando com o tempo, a gente possa apresentar partes desse vídeo para disseminar esse conhecimento entre os profissionais do hospital. A nossa taxa de higiene de mãos hoje em dia fica em torno de 50% a 60%. No hospital isso já há mais de 4 anos. Então a nossa meta é chegar a 75%. Então essa atividade de hoje faz parte aí da parte educacional com o objetivo de aumentar a taxa de higiene de mãos. Obrigado e obrigado, professor, pela oportunidade. É o vídeo do New England que foi traduzido e condensado em 2 minutos para não cansar. É como se fosse a propaganda do Jornal Nacional que vem a seguir. O som da... This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Infection associated with healthcare is the most common adverse event affecting hospitalized patients. Hand hygiene is the most important preventive measure against these infections, but compliance with this simple procedure among healthcare providers is often below 40%. The skin and mucous membranes of every human being are colonized by various microbial species. When hospitalized, patients gradually shed these microorganisms onto inanimate objects in their immediate surroundings, for example, onto bed linens, gowns, and bedside furniture. Hospitals contain a multitude of environments. Some of these, dubbed patient zones, consist of a patient and his or her immediate surroundings. As a result of contamination by both healthcare workers and patients, other areas of the healthcare setting, such as corridors and public areas, are also colonized with microorganisms, though to a lesser extent than patient rooms. Cross-transmission of potential pathogens from one environment to another occurs through healthcare workers' hands. Hand hygiene greatly reduces the risk of cross-transmission by this route. Hand hygiene is a procedure to be mastered by every healthcare worker. Hand hygiene is not optional, it is mandatory. It must be used conscientiously to increase patient safety,
Today, patients are very aware of the infection risks associated with healthcare and expect you to cleanse your hands as frequently as necessary. This is a sign of competency, professionalism, and respect. É isso. Professor Brenon. Bom dia a todos. É sempre uma grande satisfação e motivo de alegria para nós do grupo da reumatologia participarmos dessa reunião clínica, hoje capitaneada pelo professor Nazi de maneira brilhante. Eu quero, antes de iniciar, saudar, obviamente, a presença do professor Roberto Jorge Eichenberg, que é um dos pilares da reumatologia, no nosso serviço, e saudar os membros do nosso serviço e saudar, obviamente, todos os presentes aqui nesse grande round. Nós vamos abordar hoje tratamento imunobiológico das doenças. Vocês vão ver que a reumatologia, como disse o professor Nazi, nos últimos anos, teve uma mudança fantástica, que chegou realmente a surpreender, inclusive, os próprios reumatologistas que atuam nessa área. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso aqui. Eu devo falar não mais do que 15 minutos, e depois 30 minutos vão ser destinados à apresentação do professor Xavier, e ainda deve sobrar algum tempo para a gente discutir alguns aspectos. Este slide que declara o conflito de interesse serve para as duas apresentações. Serve para a apresentação minha e para a apresentação do professor Xavier. O professor Nazi falou que quando ele que faz muito tempo que ele foi residente aqui, por isso que ele só tinha glicocorticoide, anti-inflamatório e aspirina. E é verdade o que ele disse. Na verdade, até diziam, essas tuas doenças aí, ou se dá aspirina, se não resolver, se acrescenta glicocorticoide. Isso evoluiu muito nos últimos anos, mas não de maneira tão fantástica como nessa última década, ou no final do último milênio. Vocês veem aqui, esse é um painel das doenças, das recursos que nós utilizamos na reumatologia no dia a dia, algumas excepcionais. Independentemente disso, se vocês... Pointer? Vence, tá. Se vocês verificarem aqui, todo o tratamento do paciente da reumatologia inicia com um diagnóstico correto e acertado, o que é uma dificuldade. Muitas vezes esse diagnóstico incorreto, nós começamos errando e seguimos errando durante todo o trajeto. E isso sempre eu explico. Quando isso acontece, nós vemos que a resposta não é adequada, nós voltamos ao ponto de início. É fundamental o relacionamento médico-paciente, o tratamento sempre é individualizado, não importa que seja a mesma doença, o mesmo diagnóstico, o tratamento é individualizado. E baseado sempre no grau de gravidade dos sintomas específicos e sistemas acometidos. Eu quero chamar a atenção, por que se justifica que para ser reumatologista, para entrar na residência médica e fazer uma especialização, vocês precisam primeiro medicina interna. Porque é muito comum que todas essas manifestações clínicas coexistam com as doenças autoimunes. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse slide verdadeiramente são os pilares. Nós usamos ainda como para sintomas anti-inflamatórios não hormonais, glicocorticoide, imunossupressores. O tratamento, o pilar básico do tratamento dessas doenças está situado aqui, exatamente aqui. E os imunossupressores, que são, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a primeira escolha para o tratamento. Os antimaláricos, cada vez mais valorizados, embora na época já tinha antimaláricos, cada vez mais valorizados, porque passou a se descobrir por que se usa antimalárico. Ele tem uma atuação muito importante no sistema imune. Ele consegue reduzir os títulos de autoanticorpos. Portanto, ele é também um imunomodulador, coisa que a gente usava empiricamente, hoje
nós temos evidências científicas marcantes sobre isso, alterando até a sobrevida dos pacientes. E hoje nós vamos dar ênfase a essas medicações imunobiológicas, que eu quero já dizer inicialmente, são medicações excepcionais e de alto custo. É isso aí. Claro que o nosso sistema imune, ele passa a responder, a dar uma resposta sempre, e todos nós estamos permanentemente tendo agressões e respondendo a essas agressões naturalmente super controladas. Em determinadas situações, em especial nas doenças autoimunes, isso escapa do controle. Escapando do controle, acaba aqui, em inflamação, aqui na área da reumatologia, e dano. Dano é anormalidade nas estruturas, aqui vocês estão vendo, no protótipo da doença autoimune, com manifestação musculoesquelética, que é a artrite reumatoide. Isso aqui praticamente não se vê mais, quando se faz o diagnóstico precoce, se trata adequadamente. Não se chega mais a esse dano. Mas qual é o fundamento hoje? Até algum tempo, a doença autoimune, eu tinha que deprimir o sistema imunológico. O que eu fazia? Eu usava glicocorticoide em doses imunossupressoras, altas doses, até impulso terapia intravenosa, ou potentes imunossupressores, dependendo da manifestação clínica. E eu deprimia tudo. A estratégia hoje, com o conhecimento e o avanço da imunologia, nos permitiu bloquear determinados passos. Isso não foi com pouco tempo, não. Foi ao longo do tempo que nós fomos descobrindo que passos nós tínhamos que interromper para que o resultado se visse aqui na inflamação e evitasse o dano. E aqui nesse slide vocês veem, desde a coestimulação na célula apresentadora de antígeno para o linfócito T, nós temos medicações que alteram, que vocês vão ver, modernas, que já está à nossa disposição, já estamos usando aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Participamos de trabalhos, obviamente, de pesquisa clínica, e praticamente todos esses medicamentos que vocês veem, alguns já estão no mercado, mas os que não estão, nós utilizamos aqui no Clínicas em pesquisas clínicas. Vocês veem que nós interferimos na produção do anti-TNF-alfa, que pode ser pelo macrófago ativado, pelo próprio linfócito T, pelo linfócito B ativado. Todos eles contribuem para esse processo inflamatório, e as drogas mais conhecidas hoje, biológicas, são esses anti-TNF, antifator de necrose tumoral. Que nós descobrimos que bloqueando esse fator de necrose tumoral, nós evitamos chegar na inflamação e no dano. Mas, além disso, vocês veem, nós podemos interferir aqui o belimumab, que é um fator ativador do linfócito B, nós bloquearmos esse fator ativador, e vocês veem que nós deprimimos a produção de autoanticorpos pelo linfócito B. Isso, teoricamente, seria muito interessante para o lúpus, que é um protótipo da doença por autoanticorpos. Lamentavelmente, isso não é bem assim em todos os pacientes, mas essa medicação, que é o belimumab, já foi liberada pelo FDA e já está sendo indicada nos Estados Unidos para uso no lúpus eritematoso sistêmico. Vocês veem que aqui se tem também medicações biológicas que interferem, deprimindo, com depressão de linfócito, o anti-CD20, que é o rituximab, é um dos mais conhecidos, o anti-CD22, que é o hepatuzumab, que é menos conhecido, mas é mais potente. E nós estamos utilizando isso excepcionalmente, obviamente, na maioria das vezes, em especial na artrite reumatoide, quando falha o esquema de anti-TNF, que é um esquema mais conhecido, mais utilizado e mais seguro. Vocês veem aqui, se usa anti-interleucina 1, que é a anakinra, né? E está com muita força chegando no mercado o tocilizumab, que é um bloqueador da interleucina 6, que é uma potente interleucina pró-inflamatória. E com isso nós temos tido resultados excelentes em muitas doenças que se expressam por muita inflamação, e um resultado espetacular nas artrites idiopáticas juvenis, em especiais aquelas artrites idiopáticas juvenis de forma de apresentação sistêmica. Desaparece a doença nas crianças, desaparece. E obviamente que enquanto está se usando a medicação. Isso é um dado interessante, porque não adiantaria nada disso se nós não tivéssemos indicadores seguros de que o nosso tratamento está sendo eficaz ou não. Então nós temos que ter instrumentos para isso. E fizemos um trabalho aqui no Clínicas, no nosso ambulatório temático de artrite reumatoide,
aonde nós, usando protocolos de atividade, qualidade de vida e dano, nós verificamos que aqueles pacientes que chegavam no nosso ambulatório para agradar o médico e diziam: estou muito bem, doutor, na verdade não estavam bem. E pura e simplesmente, reintensificando o tratamento, nós conseguimos induzir a remissão em muitos desses pacientes e evitar danos, e evitar perda de qualidade de vida dos pacientes. Só com um trabalho de reequacionamento e intensificação do esquema terapêutico. É impunemente que nós utilizamos essas medicações. O professor Nasa, inclusive, chamou a atenção do cuidado com as infecções dentro do hospital, mas aqui em especial a iatrogenia. Nós, na tentativa de oferecer ao paciente o controle da doença que ele está apresentando e oferecer para ele uma melhor qualidade de vida, nós acabamos algumas vezes criando situações críticas e importantes, não é isso, na vida desse paciente. Que são todas essas infecções. Quero chamar a atenção especial para a tuberculose, porque o anti-TNF, ele altera o granuloma que às vezes, muitas vezes, está segurando a possibilidade de expressão de uma tuberculose, né? E isso nós temos encontrado alguns casos quando não se tem o cuidado de fazer uma triagem bem feita e de se tratar, inclusive, adequadamente esses pacientes, mesmo em tuberculose latente, quando tem um MANTU um pouco mais elevado. Isso é extremamente importante nesse caso. Mas, independentemente disso, todas essas outras patologias podem estar apresentadas, mas a mais comum são infecções do trato respiratório superior e nasofaringe nesses pacientes que estão usando esses biológicos. Nós chamamos a atenção que, obviamente, tem que ter muito cuidado para usar no adulto e muito mais nas crianças, né? E cuidar também na gravidez. Não só na mulher, mas cuidar também no homem, não é isso? No momento que ele está tentando planejar a sua família. Isso é para mostrar o nosso centro de infusão aqui no Hospital de Clínicas. O nosso centro de infusão, algumas dessas drogas são subcutâneas, outras são intramusculares, outras são intravenosas. Aqui nós temos um centro de infusão no Hospital de Clínicas, é através de um protocolo com a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, onde se aplica inúmeros medicamentos. Isso foi uma grande vantagem, porque isso permitiu o partilhamento de ampolas, não é isso? E aqui vocês veem uma redução do gasto com esses medicamentos, na medida que nós conseguimos partilhar ampolas de um paciente com outro, porque são 100 miligramas cada ampola. E por que se fez com o infliximab? Porque ele é injetável e foi o primeiro biológico que a Secretaria da Saúde disponibilizou para o uso dos pacientes. E vocês veem a economia que foi feita, não é, esse compartilhamento de ampolas. E vocês veem o custo individual. Aqui no caso do infliximab, mesmo aqui no hospital, o custo aqui especial da Secretaria da Saúde, cerca de R$34 mil esse biológico. E nós temos biológicos que são mais caros, inclusive, que isso, e de uso mensal. Nós estamos já concluindo, mostrando isso é que eu queria chamar a atenção também de vocês sobre todos esses agentes envolvidos. Por que todos esses agentes estão envolvidos? Porque nem sempre a Secretaria dispõe dessas medicações de alto custo especiais para oferecer aos pacientes. Então, eles necessitam de advogados, necessitam de defensores públicos, não é isso? E, obviamente, o seguro-saúde não estão, alguns, ou diria a grande maioria, não estão disponibilizando isso aos pacientes. É importante, então, estabelecer o risco, o real risco-benefício, valorizar a preferência de tratamento do paciente, ele tem direito a opinar e conhecer tudo o que pode acontecer com ele, desenvolver um plano de tratamento com segura monitorização, prevendo o que vai acontecer, significa que o paciente que não responde ao tratamento, não se continuar oferecendo risco ao paciente e tampouco gastando dinheiro público, analisar os registros, comparar com a previsão e modificar o plano quando necessário. A mensagem final é prescrever a medicação mais eficaz, mais segura e com menor custo. Esse é o grupo da reumatologia que eu gostaria de homenagear aqui também. E não quero encerrar essa minha manifestação, embora eu acho que depois vai ter um tempo de discussão, e prestar uma grande homenagem ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre pelos seus 40 anos de existência, pelo modelo de hospital que é, pelo espelho que ele é
para esse nosso país em termos de hospital universitário. Muito obrigado. Na qualidade de coordenador agora, eu convido o professor Ricardo Machado Xavier que faça a sua apresentação. Bom dia a todos. Depois dessa introdução do professor Brenol, contextualizando tudo que nós vamos estar conversando agora sobre esses medicamentos biológicos, eu vou apresentá-los para vocês. Na verdade, eu não vou estar apresentando o medicamento por medicamento, eu vou apresentar mais os conceitos, né? Estou vendo que a maior parte da plateia são estudantes. Então, acho que é bom a gente revisar esses conceitos, o que é um anticorpo monoclonal e como que são as que estão sendo usadas para controlar a atividade das doenças autoimunes, como foi mencionado anteriormente. Para quem tiver interesse em fazer questões ou disponibilizar os slides, ter acesso aos slides, eu deixei aqui meu e-mail, tá? Que é o e-mail aqui do hospital, e é só me mandar uma mensagem pedindo que eu mando cópia da aula ou de algum slide específico. Então, tratamento imunobiológico ou imunoterapia biológica, existem diversas nomenclaturas, significa o uso de medicamentos que são produtos de biotecnologia. O que é um produto de biotecnologia? Bio quer dizer produção em vivo, então, em geral, são produtos de células que geram esses complexos proteicos, e tecnologia porque eles são manipulados geneticamente. Então, existe a chamada engenharia genética, que altera o código genético desses seres vivos, que vão, então, produzir essas proteínas que são utilizadas, então, do ponto de vista terapêutico. Elas podem ser divididas em dois grandes grupos, um grupo que seria chamado assim antígeno ou autoantígeno não específico, e outro grupo que está menos desenvolvido, mas que seria tentar manipular a resposta autoimune do ponto de vista antígeno específico, ou seja, do alvo, do autoantígeno que gera aquela reação autoimune, então tem que ser conhecida para esses casos aqui. Nós vamos estar discutindo mais essa parte de cima, que são os anticorpos monoclonais ou variantes desses anticorpos monoclonais, e proteínas de fusão receptor com a imunoglobulina. A grande vantagem das chamadas terapias imunobiológicas é pela sua especificidade. Antes da gente entrar então nisso, vamos revisar rapidamente o que é a doença autoimune. Então, a autoimunidade, do ponto de vista imunológico, ela é definida como a quebra da autotolerância. Então, o organismo, por diversos fatores que a gente não conhece muito bem, tem um processo de quebra de autotolerância e tu começa a montar, então, uma resposta imune contra autoantígenos, né? Contra peptídeos, contra proteínas, células próprias daquele organismo. E com isso, então, leva ao dano tecidual ou, às vezes, só uma disfunção. Né? Por exemplo, o hipertireoidismo, né? A produção de anticorpo contra o receptor da célula tireoide, ele produz uma grande quantidade de hormônios sem necessariamente haver uma lesão, um dano tecidual. Então, a prevalência das doenças autoimunes é bastante significativa, 5 a 8% em dados dos Estados Unidos, provavelmente a mesma coisa aqui. Né? Tem algumas tendências de ser predomínio nas mulheres, aí tem esse curso crônico e imprevisível. Existem mais de 80 doenças que são consideradas como tendo caráter autoimune. Elas tradicionalmente são divididas em órgãos específicas ou sistêmicas, né, que é uma divisão meio artificial. Né, as órgãos específicas, o alvo da resposta autoimune é mais limitado, né, e as sistêmicas é mais difuso. Isso, na verdade, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né, mas essa divisão é interessante, até para nós da reumatologia, porque ela basicamente faz um limite, né, entre as doenças autoimunes que são tratadas pelo especialista daquela área e aquelas que são tratadas pelo reumatologista. A causa das doenças autoimunes a gente não sabe, tá? Sempre se fala, e isso cada vez se tem mais evidência a favor disso, é que há uma base de uma predisposição genética, né, para ver essa quebra de tolerância, e fatores ambientais que são os disparadores, né, que desencadeiam essa quebra de tolerância. E com isso, então, há uma ativação das células do sistema imune, linfócitos T e B, que levam, né, tanto através do braço humoral quanto através do braço celular, a produção de autoanticorpos ou a produção de células citotóxicas e aí, então, o dano tecidual.
Como é que se tratava as doenças autoimunes? Na verdade, nós ainda tratamos as doenças autoimunes dessa maneira, né? Já foi falado anteriormente, né? Houve um desenvolvimento grande do conhecimento da resposta imune, mas até algumas décadas atrás, quando eu treinei, por exemplo, na reumatologia, eu ouvia a todo momento dizendo, os reumatologistas estudam um monte do sistema imune, sabem um monte da resposta imune, mas quando vão tratar mesmo, eles enchem o paciente de corticóide ou enchem o paciente de citotóxico. E essas drogas, como vocês sabem, elas não têm uma especificidade, né? Apesar de eu estar mostrando aqui, né, numa resposta imune, desde o antígeno, com a célula apresentadora de antígeno, ativação dos linfócitos T e depois os braços humoral e celular. Apesar da gente dizer assim, o corticoide atua aqui, ou pode atuar aqui também, o citotóxico queima as células, na verdade, o alvo dessas terapias era muito difuso, né? E foram terapias que foram desenvolvidas muito mais empiricamente do que conhecendo a resposta imune, dizendo, eu quero atuar nesse nível aqui, ou eu quero atuar nesse nível aqui. E aí, então, entra as terapias imunobiológicas, justamente como levava em consideração o baixo índice terapêutico, né, dessas drogas, como os glicocorticoides e imunossupressores, ou seja, a toxicidade era muito alta para ter um efeito que a gente desejava. Uma melhor compreensão da resposta imune, então, com o nosso conhecimento da imunologia foi progredindo dramaticamente nas últimas décadas. Isso permitiu a gente identificar potenciais alvos interessantes para a gente bloquear e usar, então, como tratamento. E associando a isso ainda o desenvolvimento de técnicas das proteínas recombinantes e dos anticorpos, o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, se tornou, então, possível, né, eu conhecendo a resposta imune, identificando alvos, usar, então, essas técnicas aqui para desenvolver proteínas que atuam especificamente nesses alvos. E isso é a grande vantagem da terapia imunobiológica, né, que ela é alvo específica. Né. Alvo específica, a gente acaba tendo um benefício maximizado, né, então a gente está atuando bastante intensamente em bloquear uma rota específica que eu estudei antes, né, na resposta imune, e identifiquei essa rota como interessante para ser bloqueada. E ela é uma ação mais focada, o que minimizaria os efeitos adversos. Então, essa era a promessa, né, que a terapia imunobiológica trouxe, e, na verdade, ela, até baseado no grande sucesso que está tendo, essa é uma promessa que está se concretizando. Hoje, a gente sabe que essas terapias têm um benefício bastante grande, né, e tem efeitos adversos comparado, por exemplo, com doses altas de corticoides ou doses altas de citotóxicos, muito menores. Mas não desprezíveis, como já foi citado anteriormente pelo professor Brenol. O que é um anticorpo monoclonal? Acho que é sempre bom revisar, apesar de ser nível bastante básico para quem estuda imunologia. Anticorpos monoclonais foi uma técnica que foi desenvolvida na década de 70 e revolucionou o estudo da imunologia, e é basicamente a produção de anticorpos derivados de um clone de plasmócito. Plasmócito é aquela célula que produz anticorpos. Então, por ser derivado de um clone de um plasmócito, esses anticorpos são todos exatamente idênticos, tá? E são direcionados contra um antígeno-alvo para o qual foram criados. Como é que a gente cria, então, esses anticorpos? Basicamente, a gente pega o camundongo, imuniza ele contra aquele antígeno-alvo que a gente quer desenvolver o anticorpo. Então, por exemplo, o fator de necrose tumoral, né, se eu quero desenvolver um monoclonal contra o fator de necrose tumoral, eu pego essa proteína e imunizo o camundongo intensamente, de maneira que o sistema imune dele passa a produzir uma quantidade enorme de plasmócitos, produzindo anticorpos contra esse anti-TNF. E aí eu extraio, né, do baço desses camundongos, eu extraio esses plasmócitos. Esses plasmócitos estão produzindo vários tipos de anticorpos, né, contra o TNF, contra outras coisas também. Mas se eu for cultivar esses plasmócitos, eles não são imortalizados, não crescem, não se proliferam indefinidamente, que seria interessante para a gente produzir esses anticorpos monoclonais. Então, para dar esse fenótipo de proliferação, eu preciso fazer uma fusão dessas células com outras células com características malignas, né? Quer dizer, o câncer do plasmócito são as células do mieloma. Então, eu pego células de mieloma de camundongo, né, que tem essa característica de proliferarem, de estarem imortalizadas, e faço uma fusão com as células dos plasmócitos que produzem um anticorpo. E depois, então, eu vou ter, né, com sucesso, um chamado hibridoma, que é um clone de células que produz o anticorpo que eu tenho interesse, com alta especificidade, e está imortalizado por ter adquirido o fenótipo das células de mieloma.
E aí, então, isso eu posso multiplicar indefinidamente in vitro. E essas células então, vão produzir esse anticorpo monoclonal de interesse. Então, isso aí foi uma técnica desenvolvida na década de 70, revolucionou a imunologia. Foi um argentino, Minster, e um alemão, Köhler, trabalhando em Cambridge, que desenvolveram isso e ganharam o prêmio Nobel por causa dessa descoberta. Então, esses anticorpos que são produzidos, né, como a gente viu, são de origem totalmente murina. Eles foram muito usados, são ainda usados para diagnóstico, são usados para estudos, né, da imunologia, mas para injetar em humanos, né, ocorre aquilo que é uma das limitações da terapia imunobiológica, que é a imunogenicidade. São proteínas estranhas, são identificadas pelo organismo como estranhas, que montam anticorpos contra essas proteínas e acaba anulando o efeito delas ou faz até reações de hipersensibilidade. Então é preciso a gente melhorar esses anticorpos para poder usá-los terapeuticamente. Então, a primeira melhoria que se fez foi extrair desses anticorpos somente a fração Fab, que é aquela fração que se liga efetivamente no antígeno-alvo, e fazer uma fusão através de engenharia genética com o resto da imunoglobulina humana. Então, esses foram a primeira geração de anticorpos, né, que são os chamados anticorpos quiméricos. Depois, ainda se viu que eles tinham imunogenicidade. Por exemplo, o infliximab que a gente usa gera até 40% de anticorpos contra essa molécula, anticorpos anticorpo quimérico. Então, se tentou diminuir ainda mais essa parte, né, de origem murina, selecionando não toda a fração Fab, mas só aquela fração hipervariável do anticorpo, aquela que é realmente chave para fazer a ligação com o antígeno-alvo. E esses, então, são os chamados anticorpos humanizados, que é uma nova geração. Então, eles já têm bem menos, né, de componente murino, então tem menos imunogenicidade. E depois o grande avanço recente foi a capacidade da gente produzir anticorpos totalmente humanos. Né? Então, anticorpos monoclonais totalmente humanos. Só para salientar a nomenclatura, aqui tem exemplos de cada um deles, a nomenclatura termina em MAB porque é monoclonal antibody. Em geral tem um I nessas moléculas, que significa que eles atuam na resposta imune. E depois tem os quiméricos, tem X, os humanizados tem Z, e os totalmente humanos tem esse UM. Então, essa é uma nomenclatura internacional que foi adotada justamente para a gente ler o nome da molécula e entender exatamente que tipo de molécula nós estamos falando. No Brasil, como terminar a palavra em MAB, né, não foi muito aceito pelas autoridades, né, elas acham que isso é muito estrangeirismo, então todas essas moléculas, na verdade, em português, elas têm um E no fim. Então é adalimumab, né, golimumab. É o único lugar do mundo onde esses nomes foram alterados. Como é que se produz anticorpo monoclonal totalmente humano? Tem duas técnicas básicas, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, mas uma é através de expressão de fagos. Né? Então, tu pega os genes dos linfócitos B de pessoas e põe em fagos e depois seleciona aqueles que produzem o anticorpo que a gente está desejando. E a outra técnica foi usar a mesma técnica de produção de anticorpo monoclonal, usando um camundongo, só que esse camundongo foi modificado geneticamente de maneira que as células B dele, o gene das células B é todo de origem humana. Então eu pego o DNA que produzem as imunoglobulinas dos seres humanos e introduzo nesse camundongo. Então ele é um camundongo, mas os anticorpos que eles foram produzidos são todos de origem humana, são todos com características humanas. Então isso foi desenvolvido, tem mais ou menos tem 2 ou 3 camundongos desse. Tá? Esse aqui é um deles, e esse é o dono da empresa. Essa empresa foi vendida há alguns anos atrás por 2,4 bilhões de dólares, né, simplesmente por ter desenvolvido esse camundongo, e a plataforma hoje preferencial para desenvolvimento de anticorpos monoclonais totalmente humanos. E como vocês podem ver, o crescimento, né, isso aqui são o número de anticorpos monoclonais que está em estudo, em fase clínica, ele é exponencial. Né? Na verdade, hoje, mais da metade dos novos fármacos que estão sendo testados, né, em estudos clínicos são de origem biológica, né? Boa parte deles anticorpos monoclonais. Aqui, então, o grupo total, vocês podem ver um grupo maior aqui de anticorpos são utilizados do ponto de vista para tratamento do câncer, né? E para as doenças biológicas, as doenças de autoimunidade, estão nessa faixa aqui. E já existem diversos desses anticorpos aprovados ou em fase final de aprovação
para o tratamento de diversas doenças, né, como artrite reumatoide, já foi mencionado, mas câncer, psoríase, infecção também e até melanoma metastático. Além de anticorpos monoclonais, a tentativa de se tentar diminuir mais ainda a imunogenicidade, está se começando a trabalhar já em fragmentos do anticorpo, né, que são estabilizados de diversas maneiras, que eu não vou entrar em detalhe, mas essa seria uma nova geração de chamados anticorpos monoclonais, mas não todo o anticorpo, de fragmentos de anticorpos. Mas eu falei até agora, então, o que é uma doença autoimune e falei do que é um anticorpo monoclonal. A partir de agora, então, eu vou usando a artrite reumatoide, né, que é uma doença da nossa área, que eu conheço bem, que tenho bastante experiência, e que é a doença autoimune mais prevalente. Eu vou exemplificar como é que essas estratégias, os anti-imunobiológicos, estão sendo empregadas. Então, a artrite reumatoide, vocês todos conhecem, né, uma doença que causa uma poliartrite simétrica. Essa poliartrite é provocada basicamente por uma inflamação da membrana sinovial, que é essa membrana que reveste a cartilagem, a articulação. Tá? Então, essa membrana sinovial se torna extremamente proliferada, né, um tecido que a gente chama de panos, e esse tecido tem até algumas características invasivas, né, características neoplásicas. Ele começa a fazer erosão e destruição do osso e da cartilagem articular. Já tem até alguns dados que esse tecido pode até metastatizar, então realmente adquire algumas características neoplásicas, e tudo isso devido a um processo inflamatório persistente. Então, esse dano da articulação, do osso e da cartilagem, e junto com o tendão, é que leva ao desenvolvimento progressivo das deformidades que a gente está acostumado a ver nessa doença. E o nosso objetivo, então, seria como controlar essa resposta inflamatória permanente que ocorre em nível da membrana sinovial. Na verdade, a gente sabe que ocorre além da membrana sinovial. Esses pacientes têm uma resposta inflamatória sistêmica, né, e por isso ela é considerada uma doença sistêmica com várias outras complicações gerais. E quando a gente fala em interesse de controlar a resposta inflamatória, é bom salientar que hoje esse interesse expande muito mais a área de tratamento de doenças autoimunes ou doenças reumáticas. Né. Então, eu acho que vale a pena destacar nesse momento aqui essa revista, né, esse número da Science, que saiu em um dos números de dezembro do ano passado, onde eles destacaram quais foram as grandes descobertas dessa última década, né, que passou. E uma das grandes descobertas foi a respeito do papel da inflamação nas doenças crônicas em geral, não só naquelas doenças que a gente chamava tradicionalmente como doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, mas todas as doenças. Então, hoje, por exemplo, eles fazem até essa afirmação aqui, que na última década ficou aceito amplamente, né, que a inflamação é a força por trás de doenças crônicas que nos matam. Né? Então, por exemplo, câncer, hoje, se sabe que existe uma interação muito grande entre aquela célula que está proliferando e uma resposta inflamatória que sustenta essas células. A aterosclerose, que antes se chamava uma doença mais degenerativa por depósito de lipídios, hoje é considerada uma doença inflamatória. Diabetes mellitus tipo 1, obesidade, tá? E até doenças neurodegenerativas como Alzheimer, hoje todas são consideradas como doenças que têm um fundo de inflamação. Então, o nosso interesse em controlar a inflamação, ele extrapola o campo das doenças tradicionalmente chamadas inflamatórias, e está sendo essas terapias cada vez mais já testadas, mesmo nessas outras doenças que não eram consideradas tradicionalmente como de fundo inflamatório. Voltando então à artrite reumatoide, esse aqui é um slide bastante complexo sobre o que a gente conhece da resposta imune, né, que está ocorrendo ali e sustentando esse processo inflamatório. E a gente sabe que a chave para essa sustentação é a produção de citocinas. Então, citocinas pró-inflamatórias, elas são consideradas como a chave, o motor que fica alimentando essa resposta inflamatória permanente. Então, elas foram, desde imediato, consideradas como alvos interessantes para a terapia biológica. Aqui um slide um pouquinho mais simplificado, demonstrando, então, o papel central de algumas citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, interleucina 1 e interleucina 6. E essas foram as citocinas que foram primeiro alvos, né, que foram considerados para o tratamento da artrite reumatoide. Como é que a gente pode bloquear, então, a ação de uma citocina? Você sabe, a citocina ela se liga num receptor e manda um sinal para dentro da célula, desencadeando, então, as suas funções.
Então, como é que a gente pode bloquear? Um seria usando anticorpos monoclonais diretamente contra a citocina. Outra seria o receptor solúvel, né? Então, que ele é específico, ele se gruda na citocina e não deixa, compete, então, com o receptor verdadeiro. Né? E o outro seria bloquear diretamente ao receptor, usando o anticorpo monoclonal ou usando o antagonista do receptor. E, finalmente, seria inundar o organismo com citocinas anti-inflamatórias. Tá? Essa estratégia aqui ela não tem sido muito bem sucedida, justamente pela quantidade grande que teria se dado das proteínas, mas todas essas outras aqui foram usadas, como eu vou estar exemplificando agora, na artrite reumatoide. Então, por exemplo, o anticorpo monoclonal contra a citocina-alvo, né, essa estratégia aqui. O primeiro a ser desenvolvido foi o infliximab, tá, que é um anticorpo quimérico, e ele é usado, então, para bloquear o fator de necrose tumoral, tá, e se demonstrou extremamente eficaz no controle da artrite reumatoide, principalmente quando usado em associação com metexato. O outro foi o adalimumab, que é um anticorpo monoclonal totalmente humano, então já dessa nova geração de anticorpos, né, que permitiu ele um pouco menos imunogenicidade do que o infliximab, e o uso também subcutâneo. Então ele é usado em injeções subcutâneas a cada 2 semanas. E hoje, só para vocês terem uma ideia, essa molécula aqui, ela está atingindo já vendas no mundo todo, valor acima de 10 bilhões de dólares. Se estima que nesse ano, esse vai ser o fármaco que mais vai ter faturado em toda a história da farmacologia. Só para vocês terem uma ideia do impacto que essas medicações estão tendo no mercado global da indústria farmacêutica. E aqui um rápido exemplo, né, da eficácia do ponto de vista de progressão do dano radiológico, no caso aqui do adalimumab. Tá? Então, aqui os pacientes tratados somente com metexato, com uma artrite reumatoide inicial, e quando eles são tratados com a combinação de metexato mais o adalimumab, a gente pode ver que virtualmente não há progressão do dano radiológico nesses pacientes. Uma outra estratégia que eu falei é usar o receptor solúvel. Né? Então, se usou então o receptor solúvel do fator de necrose tumoral, né? Que é essa molécula etanercept. Então, esse aqui é o receptor do fator de necrose tumoral, e para manter esse receptor solúvel, ele é feita uma fusão com a fração FC da imunoglobulina humana. Então, é uma chamada proteína de fusão. Todas essas proteínas de fusão elas recebem esse nome sept no final. Tá? De novo, o E é acréscimo do Brasil somente. Então, essa proteína de fusão, como tem o receptor aqui, ele se liga no TNF e compete com os receptores das células, inibindo então a ação do fator de necrose tumoral. E ele também se demonstrou altamente eficaz no manejo de artrite reumatoide e de outras doenças que a gente já sabe, como a psoríase, a doença de Crohn, onde o fator de necrose tumoral tem uma ação importante. Então, por exemplo, esses antagonistas do TNF trouxeram grandes vantagens, né, em relação às drogas modificadoras do curso da doença tradicional, como o metexato. Eles melhoram, né, da mesma maneira, eles melhoram sinais e sintomas, eles têm um início muito mais rápido. Né? Esses fármacos aqui eles levam 4 a 6 semanas para a gente começar a perceber alguma resposta, enquanto a questão dos antagonistas TNF é a questão de dias ou poucas semanas, já se tem um efeito bastante substancial. Existe baixa manutenção do uso dessas drogas a longo prazo, pelo desenvolvimento de toxicidade, enquanto os antagonistas TNF se mostraram bastante eficazes a longo prazo. E enquanto esse aqui, o metexato, por exemplo, ele pode diminuir a progressão radiológica, como eu sei anteriormente, o uso combinado do anti-TNF, ele bloqueia completamente a progressão radiológica nesses pacientes. Né? Isso os dados já de maneira bastante consistente, estudados em várias meta-análises que foram revisadas nessa revisão do Cochrane. Existem ainda outras estratégias, né, como bloquear o receptor, como eu falei anteriormente. Por exemplo, o anticorpo contra o receptor. Né? A gente pode... Aqui, então... Deixa eu voltar aqui. Então, na verdade, um antagonista do receptor foi usada para a interleucina 1. Então, para se bloquear a interleucina 1, se usou essa análogo da interleucina 1, que é a interleucina 1-RA, né, que é um inibidor do receptor, e ela também se mostrou eficaz no tratamento da artrite reumatoide, mas não muito. Tá? Na verdade, o bloqueio da interleucina 1 se tornou mais interessante em outras doenças, né, como as síndromes autoinflamatórias, por exemplo, febre familiar do Mediterrâneo, onde elas estão se demonstrando bastante eficazes.
E a outra é um anticorpo monoclonal direcionado contra o receptor, né? E nesse caso a gente tem um no mercado que é o tocilizumab. Então é um anticorpo que se liga no receptor, tanto no receptor que está preso na membrana, quanto no solúvel, e aí bloqueia então a ação da interleucina 6. Essa medicação se tornou também altamente eficaz, como o professor Bernal já comentou, porque a resposta em queda da proteína C reativa é dramática, né, em questão de dias. A melhora da anemia, né, aquela chamada anemia de doença crônica, é também em questão de poucas semanas a gente vê rápida recuperação dos níveis de hemoglobina nesses pacientes, quando se compara com aqueles que são tratados de maneira tradicional, demonstrando a alta eficácia desse fármaco. E aqui o exemplo de eficácia, na faixa de 50% desses pacientes em 6 meses estão em remissão da doença, ou seja, sem sinais visíveis de atividade da doença, demonstrando então a alta eficácia desses fármacos. Então essas são estratégias para bloquear as citocinas. Existem estratégias para se bloquear a ativação, por exemplo, da célula T. Uma delas é o abatacept, que eu vou estar mencionando rapidamente. Você sabe, para ativar então o linfócito T, a gente precisa da apresentação do antígeno para o receptor e um segundo coestímulo que é chave para a ativação do linfócito T. Então o pessoal bolou uma estratégia para bloquear esse segundo sinal, segundo estímulo. Então se usa essa molécula CTLA4G, que ela se liga com alta afinidade no CD28, se retirou a parte que liga no receptor e mais uma vez se fez uma proteína de fusão com a fração FC da imunoglobulina, então criando essa molécula de fusão que é o abatacept. Vocês lembram, a molécula de fusão é sept, não é MAB no final. O abatacept então, ele basicamente ele entra e bloqueia esse segundo sinal de ativação do linfócito T. Então, ao receber só o sinal pelo antígeno, não adianta isso aqui estar acontecendo, que essa célula T não se torna ativada porque não tem o coestímulo. Então, essa foi uma estratégia bastante elegante e se demonstrou também eficaz no tratamento da artrite reumatoide. Também está sendo utilizado para transplante, como a gente pode ver aqui pelo nível de resposta dos pacientes que fazem infusão dessa medicação uma vez por mês. Outra estratégia ainda mais grosseira seria a depressão celular, que se demonstrou eficaz. Então eu uso um anticorpo monoclonal para depletar um determinado tipo de células. No caso, um dos alvos que foi escolhido foi os linfócitos B. Então já tinha a produção desses, os linfócitos B produzem os autoanticorpos, produzem citocinas, eles também participam da ativação do linfócito T, então eles também são chaves para a manutenção daquela resposta autoimune. Se desenvolveu o anticorpo monoclonal, se direcionado contra essa proteína que está presente uma série grande de linhagem dos linfócitos B, não pega as células tronco, as células mãe, e não pega o plasmócito, mas pega todo o desenvolvimento dos linfócitos B, expressam CD20. Então se criou o anticorpo monoclonal contra o CD20, né, para tentar depletar linfócito B, que foi inicialmente usado em tratamento de câncer, né, então de linfomas com células B, e depois se viu que essa terapia era bastante eficaz na artrite reumatoide. Então o rituximab, né, ele é um anticorpo que se liga no CD20 presente nas células B e induz a apoptose dessas células por uma série de mecanismos. Isso, mais uma vez, se demonstrou altamente eficaz na artrite reumatoide. Então a gente faz 2 infusões de 1 grama, separadas por 2 semanas, e esses pacientes depletam, desaparecem os linfócitos B da circulação, e eles ficam 8 meses, às vezes 18, até 18 meses, 2 anos, sem linfócitos B circulantes, né, e com a doença em remissão. Então essa é uma das estratégias que a gente também tem utilizado, que é a depressão celular. O rituximab foi recentemente aprovado para doenças que a gente não tinha terapias aprovadas pelo FDA, então foi aprovado para o tratamento das vasculites, né, tanto renal quanto sistêmica, da granulomatose, das doenças vasculites associadas ao ANCA, como a granulomatose de Wegener. E o outro tipo que depleta linfócito B, que é o belimumab, também foi recentemente aprovado para o lúpus eritematoso sistêmico. Então, a primeira droga que é aprovada pelo FDA para o lúpus eritematoso sistêmico nos últimos 50 anos. Só para vocês terem uma ideia, então, do impacto que essas terapias trouxeram para o nosso armamentário de tratamento das doenças autoimunes. A imunoterapia biológica, já foi mencionada, ela tem efeitos adversos, né? Então, reações infusionais e imunogenicidade é uma das principais preocupações com esses tratamentos. Então,
reações de hipersensibilidade devido a estar expondo o indivíduo, ocorrem mesmo quando a gente usa esses anticorpos totalmente humanos. Claro que em menor nível, mas continua sendo uma questão que a gente tem que acompanhar. Então, mexendo no sistema imune, então, possibilidade de infecções, da mesma maneira que as terapias que a gente utilizava anteriormente, corticoides e citotóxicos, eles também facilitam o desenvolvimento de infecções. Neoplasia sempre foi uma preocupação, né? Então, mexendo no sistema imune, a possibilidade de diminuir nossas defesas para o desenvolvimento de novas neoplasias. Esse ainda se discute bastante, né, se realmente está havendo um aumento de neoplasias ou não. Vamos dizer, o consenso atual é que não seja muito importante o impacto nesse nível. E outro também que foi uma preocupação inicial, principalmente com os quiméricos, né, que é o desenvolvimento de autoimunidade, outras formas de autoimunidade, também não tem se demonstrado grande problema na atualidade. Essas terapias, elas não são curativas. Tá? Elas mudaram dramaticamente como que a gente maneja essas doenças, mas elas não curam ainda a artrite reumatoide, elas não curam o lúpus. Tá? Para curar essas doenças, nós vamos precisar restabelecer a tolerância que foi quebrada. Então, existem algumas coisas ocorrendo já mais em fase experimental para se tentar restabelecer essa tolerância. Para isso, basicamente, a gente chama essas abordagens antígeno específicas, onde eu vou tentar restabelecer a tolerância para um determinado antígeno. Então, por exemplo, existem vacinas orais. Né? Então, eu vou dar para um paciente com artrite reumatoide que está montando uma resposta imune contra a cartilagem, eu dou cartilagem sobre algumas formas que estimulam o sistema imune em nível de gastrointestinal. Tá? E o sistema imune gastrointestinal ele mais tende a desenvolver tolerância. É um mecanismo de defesa, a gente ingere uma quantidade enorme de proteínas na nossa alimentação, a gente não quer estar montando uma resposta imune contra essas proteínas. Então, o nosso sistema imune em nível de trato gastrointestinal ele é mais imunotolerizador, ele mais faz tolerância do que ativação. Então, de repente, eu dou a cartilagem via oral e tento estimular, restabelecer a tolerância contra a cartilagem que foi quebrada naqueles pacientes. Tá? Então, existem alguns ensaios com resultados ainda interessantes, mas muito iniciais. Peptídeos tolerogênicos, da mesma maneira, né, já está sendo utilizado na esclerose múltipla, alguns outros sendo utilizados também para o diabetes mellitus tipo 1 ou para outras doenças inflamatórias, como a artrite idiopática juvenil. Tá? Todos ainda em fase experimental. E o outro ainda seria vacinas com produção de DNA tolerogênico. Basicamente, eu pego o DNA, então, de uma certa proteína e insiro, por exemplo, uma célula apresentadora de antígeno e faço essa célula ativar o linfócito T. Como essa célula propriamente não está ativada, ela não expressa o coestímulo. Então, falta do coestímulo da mesma maneira que aquela outra tratamento com a abatacept que eu mencionei anteriormente. Então, dessa molécula, dessa célula está expressando alta quantidade de determinado antígeno e apresentando para o linfócito T, ele acaba desenvolvendo tolerância. Então, essas aí seriam as estratégias mais futuras de tentativa de se restabelecer a tolerância e aí sim a gente ter uma terapia curativa. Concluindo, então, diversas terapias imunobiológicas foram desenvolvidas e já são da nossa prática corrente. Foram um grande sucesso, né, utilizando diversas estratégias, tá, e todas elas se associam com infecção. Então, através do inibidor de citocinas, tentar depletar algumas células-alvo ou bloqueio do coestímulo. E a gente ainda está trabalhando bastante nessa área aqui, que eu acho que é onde vai ser realmente o futuro das terapias biológicas, que é o restabelecimento da tolerância. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Temos ainda algum tempinho para a discussão. Quero cumprimentar o professor Ricardo Machado Xavier por essa brilhante apresentação. Transformou um assunto muito complexo e nos apresentou de maneira que ele parece simples. Né? Isso é um dado extremamente interessante, a capacidade do professor Eschenberg de fazer isso, porque ele, além de clínico reumatologista, ele tem formação de imunologia. E vocês puderam ver aqui nesse round, né, que essas doenças autoimunes elas são multidisciplinares, né? Necessitam da participação de vários especialistas e que a reumatologia cada vez mais, através da biotecnologia e desses novos conhecimentos, está
utilizando os conhecimentos de imunologia para identificar alterações e para também tratar, para saber quando eu vou inibir a coestimulação, quando eu vou inibir uma citocina depois de um linfócito T, estimular um macrófago, estimular um linfócito B, quando eu vou fazer a depressão do linfócito B, porque eu tenho que conhecer esse embasamento teórico. Por exemplo, o lúpus, que é uma doença que se expressa por produção de autoanticorpos, eu tenho que utilizar um depressor de célula B, um inibidor da célula B, para parar aquela... Então, por isso o belimumab, que o Xavier falou, está sendo agora, foi aprovado no FDA, depois de muitos anos, uma novidade para tratamento do lúpus. Mas o que está faltando para nós ainda, embora seja uma perspectiva, obviamente, essa situação de nós atingirmos cura, nós temos que, nesse momento, utilizar a farmacogenética. Significa nós sabermos antecipadamente, é uma das linhas de pesquisa no Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas, a gente conhecer melhor qual é o perfil genético desses pacientes, para mim poder saber antecipadamente qual o paciente que vai responder a cada um desses imunobiológicos. Qual paciente vai apresentar um efeito não desejável ou um efeito que possa causar algum problema nesses pacientes com o perfil genético desse paciente. E também qual o paciente que no futuro vai ter um escape. Porque nós começamos a utilizar essas medicações e vocês viram, quando eu paro de utilizar um imunobiológico, a doença volta, porque ela está sendo inibida enquanto eu estou utilizando o imunobiológico. Obviamente, em alguns casos já tem se visto, depois de usar algum tempo o imunobiológico, a doença entra em remissão por prazos que nós ainda não conhecemos, mas a doença entra em remissão. É realmente um mundo fantástico que está se abrindo para a medicina em geral, né? Mas em especial para a nossa área, para a área da reumatologia. Na qualidade de coordenador aqui, eu quero colocar a palavra à disposição para comentários, questionamentos, né? Por favor. Alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário? Professor Nazi. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Serviço de Reumatologia pela didática apresentação. Eu realmente me atualizei nesses 30 anos aí que me separam da gente ter convivido mais proximamente. E me chama a atenção assim, o cenário complexo que a terapêutica reumatológica se insere. E aí eu gostaria de fazer uma colocação do ponto de vista prático, né? Qual droga para qual paciente? Porque se vê inúmeras opções terapêuticas. Qual seria, vamos usar o exemplo do paciente com artrite reumatoide, qual droga para qual paciente, em que momento se inicia o tratamento de um doente com doença frustra ou um doente com doença avançada? Seria a minha colocação inicial. De acordo com que essa reunião foi planejada, não é isso? A quatro mãos, né? Eu vou começar a responder e o professor Xavier vai complementar. A resposta à tua pergunta é o seguinte: o tratamento, já que tu perguntou artrite reumatoide especificamente, essas doenças, em especial a que nós mais conhecemos, mais utilizamos esse tipo de droga, é a artrite reumatoide. A primeira escolha, a primeira linha de tratamento da artrite reumatoide para controle da doença e indução à remissão é um imunossupressor ainda hoje. É um imunossupressor ainda hoje. Embora hajam tentativas já de se iniciar como primeira linha os imunobiológicos, hoje ainda é um imunossupressor, e esse imunossupressor se chama metotrexate. É a primeira linha e uma grande maioria de pacientes responde adequadamente ao controle da doença e induz a remissão só com metotrexate, que é um medicamento de custo baixo, relativamente, comparando com os imunobiológicos, muito baixo, inclusive, e eficaz e mais, tem efetividade, porque tem no sistema de saúde, os pacientes podem. Agora, eu vou pedir para o professor Xavier indicar o imunobiológico. Essa, na verdade, é a grande questão no momento, né, na reumatologia. Então, o que a gente sabe que está muito bem definido é que chega um paciente com uma artrite reumatoide, eu tenho que botá-lo em remissão o mais rapidamente possível. Tá? Questão de semanas,
que um paciente com um processo inflamatório ativo, isso significa progressão radiológica. Isso é já matemático praticamente, essa correlação entre atividade inflamatória, dano radiológico e incapacitação física, né, e até sobrevida diminuída. A grande questão é que a gente não sabe, quando chega um paciente com artrite reumatoide, como que ele vai responder a essas diversas terapias. Então, ainda o paradigma de manejo desses pacientes é usar as drogas em sucessão. Começando pela mais barata, né, que a gente tem mais tempo de experiência, que é o metotrexato. Se não funcionou, a gente progride talvez para um segundo sal, né, como a leflunomida, e aí, falhando essas duas, né, a recomendação iniciar, então, um imunobiológico. Também, de novo, por questão de mais tempo de experiência, usar um bloqueador do TNF. E aí você vai usar um que é EV, um que é subcutânea, vai depender basicamente de discussão com o paciente, qual a preferência do paciente. A grande busca atualmente na reumatologia é por biomarcadores que nos identifiquem qual o paciente que vai responder ao metotrexato, porque nesse processo de começar uma medicação empiricamente e testando, eu posso estar mantendo o paciente com atividade da doença mais persistente. E isso a gente sabe que impacta a longo prazo em dano radiológico. O ideal era eu identificar no início a que tipo de medicamento ele responde. E aí eu já começar com essa terapia. Como o professor Bernal falou, tem pacientes, 30%, né, mais ou menos, eles chegam, eu dou metotrexato e eles entram em remissão. Outros, eu vou ter que aguardar 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses, para ir ajustar o tratamento. E com isso eu estou mantendo o paciente em atividade da doença. Né? Quando iniciar um biológico, quando usar a combinação, qual biológico, são as grandes questões atualmente na reumatologia. Alguma questão a mais? Eu quero, então, antes de tu encerrares essa reunião, na qualidade de coordenador... Quem? Tem pergunta. Eu queria perguntar o seguinte, eu não entendi bem se a psoríase é um par-efeito do tratamento imunobiológico ou se ela se beneficia do tratamento imunobiológico. Os dois. Os dois. A psoríase é uma das patologias onde há um resultado realmente surpreendente com o uso desses imunobiológicos. Por outro lado, alguns pacientes que não apresentam psoríase podem apresentar, como um efeito não esperado, né, surtos de psoríase. Entende? Assim como pode apresentar outras doenças autoimunes e às vezes pode apresentar um perfil de autoanticorpos, inclusive anti-DNA positivo, na vigência, pacientes que não tinham passam a apresentar na vigência do uso desses imunobiológicos. Tem alguma coisa mais? E eu quero então, tem mais alguém? Não. Senão eu queria agradecer ao professor Nazi por essa oportunidade que ele dá ao serviço de reumatologia, né, de estar aqui nesse grande round, que eu sei que é um espaço privilegiado, um espaço muito importante para os serviços estarem se apresentando, e dizer que para nós da reumatologia foi uma grande honra e uma alegria estar aqui hoje. Muito obrigado, professor Nazi. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que esse Grand Round eu acho que preenche bem aquele objetivo do Grand Round, que é funcionar como na verdade, uma atividade tronco, né, de integração da graduação, hospital de clínicas e pós-graduação. E nesse sentido, acho que vocês foram muito felizes. Eu queria agradecer mais uma vez e cumprimentar o serviço pela forma e evolução que vocês apresentaram nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.